Olá, seja bem-vindo à TV Evangelho. O tema de hoje é: conheça a verdade sobre imposição de mãos. Hoje eu vou falar neste vídeo sobre algo que muita gente não conhece. Veja bem, meu amigo, é como eu venho falando em muitos dos vídeos que tenho colocado neste canal, que as ordenanças da lei de Moisés são contradições a serem combatidas nas denominações do sistema religioso, porque não passa de maldição. Mas você pode dizer: a imposição de mãos foi um ato praticado pelos apóstolos, e por que devemos deixar de exercer ordenança? Muito bem, meu amigo, é sobre este assunto que eu vou falar hoje e você irá entender se assistir o vídeo até o final. Bem, para responder esta pergunta, temos que nos aprofundar um pouco mais no conhecimento da graça e entender sobre o tempo e validade em que a imposição de mãos foi praticada, se o seu prazo de validade está vencido ou não. Temos que entender que Jesus de Nazaré e os apóstolos cumpriram a lei de Moisés até João, e a lei e os profetas duraram até João. Mas embora Jesus tivesse anunciado uma nova aliança para substituir a lei, que era a velha aliança, a nova aliança só iria se validar a partir da cruz, depois que a velha aliança fosse abrogada. Sendo assim, daquele período de João até a cruz foi um período de transição entre a velha e a nova aliança, que viria a ser consumada na cruz. Portanto, imposição de mãos, unção com óleo, batismo nas águas, ceia, dízimo, campanhas no monte, sacrifícios de animais, todo e qualquer tipo de ordenança da lei de Moisés não tem mais valor algum, porque Cristo aboliu na cruz. Tudo acabou ali, no dia que ele foi crucificado. Todas essas ordenanças perderam a sua validade. Confira o que diz Paulo em Gálatas 3:23. Ele diz o seguinte: antes que viesse a fé, estávamos sob a tutela da lei e nela encerrados para esta fé, que de futuro haveria de revelar-se. Versículo 24. De maneira que a lei nos serviu de aio para nos conduzir a Cristo, a fim de que fôssemos justificados por fé. Então perceba, meu amigo, que Paulo fala que a lei serviu de aio para sermos justificados por fé. Para você entender melhor, aio quer dizer transição, mudança. E Paulo fala que a lei serviu de aio. Sendo assim, não servimos mais a lei de Moisés, pois ela acabou, e a partir da cruz passou a valer a nova aliança. Então me diga por que o sistema religioso continua usando a lei de Moisés. Será que eles querem que ela sirva de transição novamente? Se for assim, obviamente eles querem que Cristo Jesus venha novamente como homem para eles o crucificarem outra vez. Saiba, meu amigo, que a lei acabou e hoje nós vivemos segundo o Evangelho da graça de Deus. Somos justificados por fé, não por obras. As ordenanças da lei de Moisés acabou. Portanto, imposição de mãos não se usa mais. Se passaram mais de 2000 anos da cruz até hoje e o sistema religioso não evoluiu nada, continua igual aos fariseus religiosos do passado, que perseguiam Cristo Jesus e seus apóstolos. Confira o que diz Paulo em Hebreus 5, versículo 11 sobre isso. A esse respeito, temos muitas coisas que dizer e difíceis de explicar, porquanto vos tendes tornado tardio em ouvir. Versículo 12. Pois com efeito, quando devíeis ser mestres, atendendo ao tempo decorrido, tendes novamente necessitado de alguém que vos ensine de novo quais são os princípios elementares dos oráculos de Deus. Assim, vos tornastes como necessitados de leite e não de alimentos sólidos. Perceba então, meu amigo, que hoje o sistema religioso
está como o povo daquela igreja de Gálatas. Eles não conseguem discernir a verdade do Evangelho da graça. Eles não entendem nada do Evangelho da graça de Deus. Confira o versículo 13, o que diz Paulo. Ora, todo aquele que se alimenta de leite é inexperiente na palavra da justiça. Vemos então que tudo o que Paulo diz é verdadeiro, que se a lei de Moisés serviu de aio para se chegar a Cristo, quem se alimenta da lei é como criança que se alimenta de leite, porque para estar em Cristo você precisa se alimentar de alimento sólido, que é a verdade do Evangelho da graça de Cristo, que conhecemos por intermédio do apóstolo Paulo. Veja o que ele diz no versículo 14. Mas o alimento sólido é para os adultos, para aqueles que pela prática têm as suas faculdades exercitadas para discernir não somente o bem, mas também o mal. E o que entendemos com essas palavras de Paulo? Bem, nessas palavras, Paulo resume tudo. Ele nos mostra que sem o Evangelho da graça de Deus, o homem está sem o Espírito de Cristo. Porque quem tem o Espírito vive por fé, e não por obras da lei. Confira mais o que diz Paulo em Gálatas 5:5. Ele diz o seguinte: porque nós, pelo Espírito, aguardamos a esperança da justiça que provém da fé. Então perceba que é pelo Espírito. E se é pelo Espírito, é por Cristo, não é pela lei de Moisés. Então fica descartada a imposição de mãos que o sistema religioso faz em suas denominações religiosas, pois elas não têm valor algum. Agora, para completar o entendimento sobre o assunto, confira mais o que diz o apóstolo Paulo em 1 Timóteo 5:21. Ele diz o seguinte: conjuro-te perante Deus e Cristo Jesus e os anjos eleitos, que guardes estes conselhos, sem prevenção, nada fazendo com parcialidade. Versículo 22. A ninguém imponhas precipitadamente as mãos, não se tornes cúmplice de pecado de outros. Conserva-te a ti mesmo puro. Bem, meu amigo, creio que você entendeu que a imposição de mãos, além de ser obras da lei, foi recomendado por Paulo para que fosse evitado esta prática. Sendo assim, se Paulo proíbe a imposição de mãos, porque o sistema religioso hoje continua fazendo este ato em suas denominações religiosas, uma coisa eu posso afirmar para você: eles não sabem o que fazem. Estão todos com os olhos vendados e sem a direção de Cristo Jesus. Isso porque estão confiando nas obras da lei de Moisés e rejeitando a graça de Deus. Confira o que está escrito em Marcos 4:11. São palavras de Jesus. Está escrito o seguinte, observe. Ele lhes respondeu: a vós é confiado conhecer o mistério do reino de Deus, mas aos de fora tudo se ensina por parábolas. Versículo 12. Para que vendo, vejam e não percebam, e ouvindo, ouçam e não entendam, para que não venham a converter-se e haja perdão para eles. E o que aprendemos com isso? Aprendemos que o cristão não deve se deixar levar pelas contradições ensinadas pelo sistema religioso, principalmente pelas práticas de ordenanças da lei de Moisés e outras doutrinas criadas por eles próprios, que são os líderes religiosos que acham que sabe tudo. O homem tem que ter uma consciência pura, ligada a Cristo Jesus pelo Evangelho da graça de Deus, sabendo que a sua justificação é por fé, não por obras, porque as ordenanças da lei de Moisés não valem mais nada, pois foi abolida por Cristo Jesus na cruz. Então agora é você que decide se continua ou não a praticar imposição de mãos. Portanto, meu amigo, ou você está com Cristo, ou você está com Moisés. É você que decide. Ou você é filho, ou você é escravo. Confira o que diz Paulo em Gálatas 5, versículo 1. Ele diz o seguinte: para a liberdade foi que Cristo nos libertou.
Permanecei, pois, firmes e não vos submetais de novo a jugo de escravidão. Paulo diz que se você voltar a exercer a lei de Moisés, praticando as ordenanças, você voltará a ser como escravo e não filho. Versículo 2. Eu, Paulo, vos digo que se vos deixardes circuncidar, Cristo de nada vos aproveitará. Portanto, meu amigo, se não somos escravos, somos filhos de Deus. Fomos comprados pelo seu sangue na cruz e somos de Cristo, não de Moisés. Não precisamos da ordenança da lei de Moisés, principalmente de imposição de mãos, porque temos o Espírito de Cristo Jesus em nós. E se temos o Espírito de Cristo, não há espaço em nossa vida para demônios. E a imposição de mãos é para expulsar demônios. Se você tem uma mente aberta ao entendimento da graça de Deus, logo você entenderá que Cristo não habita na mesma casa que habita os demônios. Portanto, quem é da graça não tem demônio, pois é filho. E se é filho, tem o Espírito de Deus. E se tem o Espírito de Deus, Deus não divide o seu templo com ninguém. Se você é de Cristo, quem habita em você é o Espírito Santo, o próprio Deus. Confira o que diz Paulo em sua carta aos Colossenses, capítulo 1, versículo 21. Ele diz o seguinte: e a vós outros também, que outrora eres estranhos e inimigos no entendimento, pelas vossas obras malignas. Versículo 22. Agora, porém, reconciliou no corpo da sua carne, mediante a sua morte, para apresentar-vos perante ele santo, inculpáveis e irrepreensíveis. Versículo 23. Se é que permaneceis na fé, alicerçados e firmes, não vos deixando afastar da esperança do Evangelho que ouviste e que foi pregado a toda criatura debaixo do céu, e do qual eu, Paulo, me tornei ministro. Veja então que Paulo nos faz entender que fomos reconciliados com Cristo, que somos santos, se permanecermos na fé e na esperança sem se afastar do Evangelho que nos foi pregado por ele. Sendo assim, onde fica a imposição de mãos? Na verdade, perceba que não há espaço para ela e nenhuma outra ordenança em nossa vida. Creio que você entendeu que você não deve mais fazer imposição de mãos. Creio que agora você está com os olhos e a mente iluminada sobre este assunto. Vou ficando por aqui. Por hoje é só. Fique com Deus e até o próximo vídeo.